Olá, bom dia a todos. Vou dar início à apresentação do meu projeto de pesquisa. Como vocês sabem, me chamo Ana Caroline Lima de Souza, sou orientada pela professora Sueli Scherer e faço parte da linha de pesquisa Tecnologia e Educação Matemática. O título do meu projeto é a Integração Curricular de Tecnologias Digitais na Escola, Movimentos em Aulas de Matemática em Tempos de Pandemia. Nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar a vocês o cenário que inspirou esse projeto. Tivemos o primeiro caso de Covid registrado em Manaus no dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira. E na segunda-feira seguinte, no dia 16, nós tivemos a paralisação das aulas presenciais no estado. 2 dias depois, tivemos o anúncio da implementação do projeto Aula em Casa, promovido pelo governo do estado do Amazonas, com a proposta de transmitir aulas via canais de comunicação, como a internet e a televisão, para todo o estado. E o município aderiu a esse projeto, então, dessa forma, ele passou a contemplar toda a rede pública do Amazonas. Esse fato, essa agilidade que aconteceu na implementação desse projeto, tornou então o Amazonas o primeiro estado brasileiro a iniciar a transmissão de aulas mediadas por tecnologia. E aí a gente viu um aumento no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. Em paralelo, eu estava concluindo o meu mestrado, que também tratava do uso de tecnologias. No caso, eu estava investigando o uso de redes sociais para a divulgação científica nas aulas de matemática. Então, esse movimento investigativo, junto do cenário que nós estávamos vivenciando e a minha atuação enquanto professora, tanto do município quanto do estado, fizeram com que eu percebesse um campo onde pudesse ser investigado os movimentos que estavam ocorrendo dentro das escolas, de adaptação ao uso dessas tecnologias e de alcance aos estudantes. Como justificativa, trago minha formação e atuação profissional, o cenário pandêmico que temos vivenciado, além de dados do IBGE que evidenciam limitações locais. Então, na PNAD contínua, o norte do país aparece em segundo lugar com a menor taxa de domicílios com utilização de internet e de domicílios com televisão com conversor que estava recebendo sinal digital de televisão aberta. Esses dados são muito fáceis de serem percebidos por quem mora aqui no estado, porque uma vez que a gente vá para o interior, a gente logo perde o sinal de celular. Então, por melhor que seja a proposta, a intenção do projeto Aula em Casa, ele vai se deparar com limitações de acesso a esses recursos. Em se tratando do projeto Aula em Casa, como já mencionado, ele foi implementado pelo governo do estado do Amazonas apenas 2 dias depois da paralisação das aulas presenciais, tendo na resolução número 30/2020 do Conselho Estadual de Educação do Amazonas a sua regulamentação. Tem também como base a LDB e a resolução número 76/98, que regulamenta a educação à distância no estado. Utiliza os seguintes meios de comunicação: canais no YouTube, a emissora de televisão local, que se chama Encontro das Águas, aplicativos de celular. Ano passado nós utilizávamos o aplicativo Humano, esse ano existe um aplicativo que foi elaborado somente para esse projeto. No entanto, ele trava demais, então eu, por exemplo, não utilizo, né? Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Vai de professor para professor. Existe o ambiente virtual da Seduc AM, mas ele só foi utilizado no passado, esse ano ele já entrou em desuso, e a plataforma Saber Mais, onde é possível encontrar os materiais didáticos que são utilizados nas transmissões. Os professores de cada disciplina, eles ficam apenas como monitores. As aulas são gravadas pela central de mídias da Seduc e os professores acompanham os alunos pelo WhatsApp, enviando materiais complementares e exercícios de fixação, fazendo as avaliações, enfim, articulando, movimentando e
e incentivando que os alunos acompanhem as aulas e também que eles preencham a frequência que é disponibilizada por meio de um formulário Google. Existem também cadernos digitais que são materiais complementares disponibilizados em PDF para os alunos, que são lançados conforme os blocos. Os blocos são os cronogramas de aula que são lançados de mês em mês. Então, não existe, por exemplo, um dia exato em que matemática é transmitido na televisão. Não existe. Existe um cronograma mensal que vai dizer quando que matemática vai ser transmitida. Se vai ser na segunda, se vai ser na quarta, se vai ser de 15 em 15 dias. Então, não existe essa periodicidade. E aí, esses cadernos digitais, assim como os cronogramas, também são lançados mensalmente, acompanhando. Eles trazem o slide que é apresentado nas transmissões, junto de exercícios que são chamados de dinâmicas locais interativas. Para falarmos um pouco mais sobre a proposta deste projeto, eu trouxe o que compreendemos por currículo, citando Silva, que diz que o currículo amplia-se para além da sala de aula, explorando novos caminhos, interligando-se a novos conteúdos e reflexões, fugindo do caráter unilateral e hierárquico muitas vezes encontrado nos currículos prescritos. Observamos conhecimentos sendo recriados para além de um referencial curricular, a partir da vivência, inquietações, vozes que vinham dos indivíduos que fizeram parte daquele processo. Então, aqui entendemos o currículo não como algo engessado nos documentos que o norteiam, mas como algo que é ressignificado a partir dos movimentos que acontecem onde ele é desenvolvido. Em relação à integração curricular de tecnologias digitais, cito Fernandes, Apud de Almeida e Valente, que compreende como uma relação dialética entre unidades distintas e interdependentes que se determinam reciprocamente, constituindo uma totalidade. Então, aqui, tanto o currículo influencia nos movimentos do uso de tecnologias digitais, quanto as tecnologias digitais influenciam nos movimentos que ocorrem no currículo, né? Estas, por sua vez, elas ampliam as fronteiras do currículo, trazendo novas possibilidades. Diante do todo exposto, apresento a vocês o problema de pesquisa. Que currículos de matemática são produzidos em uma escola a partir de processos de integração curricular de tecnologias digitais em tempos de após pandemia? Esse após pandemia é devido ao prazo que nós temos aí de 4 anos, né, para concluir o doutorado, então acreditamos que até lá já teremos superado esse momento. Para responder a este questionamento, nós definimos os seguintes objetivos. Objetivo geral: analisar currículos de matemática que são produzidos a partir de processos de integração curricular de tecnologias digitais em uma escola pública em tempos de após pandemia. Objetivos específicos: planejar e analisar usos de tecnologias digitais em aulas de matemática, analisar movimentos de aprendizagem de professores e alunos em aulas de matemática com uso de tecnologias digitais, analisar possíveis processos inclusivos de alunos em aulas de matemática e analisar como currículos de matemática são afetados e afetam professores e alunos que os produzem. Esse quarto objetivo específico ele surgiu depois e ele tem como finalidade observar que esse momento que estamos vivenciando não é um momento neutro, né? Ele traz movimentos que afetam a nossa atuação profissional, que, portanto, afetam, né, o currículo que produzimos em conjunto com os nossos alunos. Como metodologia, esta trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos dados serão produzidos a partir de encontros e reuniões com professores que ensinam matemática em uma escola pública de Manaus, parceiros da pesquisa. Faremos a leitura crítica e reflexiva do material que norteia o projeto Aula em Casa, do projeto político-pedagógico da escola parceira e da literatura científica. Cito aqui alguns autores, mas, claro,
poderemos ler outros, iremos ler outros com certeza, né, para ampliar a nossa visão. Então, citei Almeida e Valente, que trabalham bastante com essa ideia de integração curricular do uso de tecnologias, a própria professora Sueli Scherer, que também já trabalha com isso há algum tempo, e Paulo Freire, que ressalta a importância do diálogo no processo formativo. Trouxe também aqui a teoria da complexidade com alguns pontos de interrogação, porque foi uma teoria sugerida pela professora Sueli, que pode enriquecer meu trabalho, mas que eu ainda não conheço e, portanto, pretendo estudar e me aprofundar mais. Para a elaboração dessa pesquisa, nós definimos 4 etapas a serem realizadas. A primeira delas serão grupos focais com os professores parceiros, onde poderemos escutá-los e entender melhor como ocorreu, como tem ocorrido, né, a atuação deles nesse cenário de isolamento social e de educação à distância. E no segundo momento, nós iremos elaborar um plano de ação para a produção de currículos outros, tendo por base o currículo em vigência da escola, mas também as necessidades locais e a adaptação ao que melhor condiz com a realidade, sempre que possível em diálogo com os alunos, com seus responsáveis e com a gestão da escola. No terceiro momento, nós iremos fazer outros grupos focais, né, com a finalidade de observar a evolução dos aspectos a princípio expostos pelos professores parceiros. E, por fim, nós iremos analisar os dados com base na literatura científica. Estas são as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação. Agradeço a todos a atenção e agora me coloco à disposição para os diálogos.